Hoje nós iremos falar sobre sabedoria financeira. Provérbios capítulo 6, versículo 6 em diante. Eu estarei lendo, os irmãos somente acompanhem. Diz assim a palavra de Deus: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando tu levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Amém, amados? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, no nome de Jesus, te damos graças por esta palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, para que possamos extrair da tua palavra, Senhor, a mensagem que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Que essa mensagem seja para a edificação da sua igreja, tanto para os que estão aqui presentes, como para aqueles que serão alcançados através das redes sociais. Fica conosco, Pai, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, então vamos falar sobre sabedoria financeira. Nós sabemos que se tem uma coisa que é triste e sofrido para uma família ou para alguém, é o fracasso financeiro. É quando a pessoa ela enfrenta grandes dificuldades na sua vida financeira. E isso traz sofrimento para a família, principalmente quando chega a um caso extremo, aonde a pessoa está muito endividada, ao ponto de não conseguir colocar a cabeça no travesseiro e ter uma noite de paz, por causa das dívidas. Em casos ainda mais extremos, onde a pessoa não consegue ter o essencial para sobreviver, não ter sequer o alimento, não ter sequer condições de pagar a conta de luz, de comprar um gás. Então, o fracasso financeiro, ele é algo muito sofrido. E eu sei que tem pessoas que vão ouvir essa mensagem, que talvez você está vivendo um momento bom na sua vida, financeiramente falando. As suas contas estão equilibradas, você está bem. Então essa mensagem aqui, ela vai servir apenas para reforçar que você continue fazendo o que você está fazendo, tendo uma saúde financeira. Mas talvez pessoas que vão ouvir essa mensagem, e talvez estão passando por um momento de grande dificuldade financeira. Talvez você olhe hoje para a sua vida financeira e você fale, eu estou quebrado. Então essa mensagem ela vai te auxiliar para que você consiga seguir uma nova direção e sair dessa situação. E quando eu falo de ter saúde financeira, eu não estou falando aqui, irmãos, de ter riqueza. Não estou prometendo riqueza, que você vai ser rico. Porque na verdade a Bíblia não promete riqueza. Mas quando eu falo de saúde financeira, eu estou falando de prosperidade. E prosperidade não é riqueza. Prosperidade é equilíbrio. Prosperidade é equilíbrio. Tem pessoas que ela tem muito dinheiro, ela tem casas, tem carros, mas ele vive endividado, vive preocupado, vive inquieto. Por quê? Porque embora ele tenha muitas posses, mas ele não tem equilíbrio. Por outro lado, tem pessoas que têm pouco, ganha talvez R$1.500 por mês, mas aquele R$1.500, essa pessoa consegue ter equilíbrio, ela consegue ter saúde, para que na vida simples dele, consegue no final do mês sobrar um pouquinho de dinheiro. Então mesmo ganhando pouco, e mesmo tendo uma vida simples, essa pessoa é próspera. Por que é próspera? Porque no pouco que ele tem equilíbrio, e ele administra com sabedoria. Então quando eu falo de prosperidade, não estou falando se você tem muito, ou se você tem pouco. Nós falamos de administrar com sabedoria aquilo que Deus colocou na sua mão. E é sobre isso que eu vou falar hoje com os irmãos.
sobre como ter equilíbrio e sabedoria na sua vida financeira. E para que a gente possa meditar em 3 princípios que eu vou comentar aqui hoje, nós iremos aprender com as formigas. Esse bichinho tão pequeno, mas que Deus colocou na terra com uma sabedoria para ela lidar ali com a sua necessidade de uma forma que Salomão, ele fala: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Salomão está falando: olha, observa a formiga e aprende com ela, porque ela tem algumas coisas para ensinar. E é sobre isso que nós iremos falar nesta noite, sobre 3 princípios para uma vida próspera. O primeiro princípio é: trabalhe com sabedoria. Muito bem, quem aqui gosta de trabalhar? Eu gosto de trabalhar. A verdade é que muitas vezes o trabalho ele é desgastante, ele é cansativo, mas eu acredito que nenhuma pessoa gosta de ficar parada, sem fazer nada. A gente tem que fazer alguma coisa, tem que se ocupar. Você pode fazer um trabalho remunerado, que é sobre esse que eu vou falar aqui, ou você pode fazer outros tipos de trabalho, como por exemplo a dona de casa, a mulher que cuida da casa. É um trabalho, é cansativo, há um desgaste. Mas hoje eu vou falar especificamente do trabalho remunerado, daquele que você faz para ganhar o seu pão, para ganhar o seu alimento. Eu quero convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias em Gênesis capítulo 3. Vamos lá, irmãos, a gente vai ler bastante versículo bíblico hoje aqui. Talvez você ficou a semana inteira sem pegar na Bíblia, mas hoje você vai ler. Aleluia. Gênesis 3, versículo 19. Gênesis 3, 19, que diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então veja, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Deus instituiu aqui o princípio do trabalho. Perceba que Deus fala para Adão, ali depois da queda, ele é lançado fora do jardim, e a partir dali Deus coloca esse princípio: Adão, para você se alimentar agora, você vai ter que trabalhar, você vai ter que colocar o teu esforço, vai ter que se esforçar, vai ter que se fadigar para que você possa ter o seu pão. O interessante, amados, é que algumas pessoas falam assim: o homem só começou a trabalhar depois da queda. Não. Quando Deus colocou Adão no jardim, a Bíblia diz que Deus colocou Adão no jardim e falou para Adão lavrar e cuidar do jardim. Então, antes da queda, o homem já trabalhava. Porém, após a queda, o trabalho ficou dificultoso. Perceba que antes da queda, Deus colocou Adão no jardim, e o jardim já estava pronto. Já tinha lá as árvores, já tinha os frutos, bastava o homem se alimentar e cuidar do jardim, manter o jardim. Então, meio caminho estava andado. Mas a partir da queda, Deus coloca o homem para fora e fala: Adão, a partir de agora, é você que vai ter que se virar. É você que vai ter que plantar. Lá no jardim já estava pronto, agora você vai ter que plantar, você vai ter que cuidar, você vai ter dificuldade, vai ter que ficar debaixo do sol quente. Então, esse é o princípio que Deus estabeleceu. O princípio do trabalho. É apenas através do trabalho que a gente consegue prosperar. Não tem outra forma, irmão. Toda vez que alguém vir prometendo dinheiro fácil, dinheiro rápido, pode correr, porque isso foge do princípio que Deus estabeleceu. O princípio que Deus estabeleceu é que a prosperidade, ela vem através do suor do meu rosto, através do meu trabalho. É evidente que existem trabalhos que exigem esforço físico. Existem outros trabalhos, porém, que exigem esforço mental, um trabalho intelectual. Existem trabalhos que pagam menos, existem outros que pagam mais. Às vezes a pessoa ela empreende e ele consegue alcançar uma boa condição financeira mais rápido. Às vezes tem outro que tem que trabalhar a vida inteira. Mas a verdade é que é apenas através do trabalho que o homem consegue prosperar. E o trabalho é necessário aplicar esforço. É necessário esforçar-se no trabalho. Porém, tem um princípio importante, que é o seguinte: quando a gente fala de trabalho,
Nós estamos falando aqui no primeiro ponto de trabalhar com sabedoria. Então eu tenho que trabalhar com sabedoria. E eu tenho que me esforçar no trabalho. Só que tem um segundo ponto aqui que é o seguinte: se esforce no seu trabalho, mas não se esgote nele. Se esforçar é diferente de se esgotar. E eu quero ler com os irmãos um texto, Eclesiastes capítulo 4, amados. Vamos lá. Eclesiastes, capítulo de número 4. Eclesiastes 4, 6, que diz assim: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Veja, em outras traduções fala de uma outra forma, mas o sentido aqui é o seguinte: é melhor você ter uma mão cheia e ter descanso, do que você ter as duas mãos cheias e ficar extremamente cansado, e ficar correndo atrás do vento. Ou seja, a pessoa ela até consegue ter algo a mais, mas ele trabalha tanto que ele fica esgotado. Então é melhor você ter um pouco menos e ter o seu descanso, do que você querer ter muito e não ter momento para descansar. Então não adianta eu apenas me esforçar até se esgotar. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que me esforçar, porém eu tenho que valorizar o descanso. Porque o mesmo Deus que lá em Gênesis ensinou o princípio do trabalho, o trabalho é um princípio bíblico, mas o descanso também é um princípio bíblico. Deus instituiu que Adão devesse trabalhar, mas Deus também ensinou que o homem deveria descansar. É por isso que Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º dia o que ele fez? Ele descansou. Deus instituiu na lei que o 7º dia era para o descanso. Então, é o princípio do descanso. Muitas pessoas trabalham excessivamente, até se esgotar, de forma que ele não tem tempo para nada. Não tem tempo para a esposa, não tem tempo para a família, não tem tempo para a sua saúde física, não tem tempo para cuidar da sua vida espiritual, e trabalha até se esgotar, ou seja, está quebrando um princípio bíblico. Eu lembro, quando eu trabalhava na MAB, e tinha uma época lá que a gente trabalhava 12 horas por dia. Entrava às 6 da manhã, saía às 6 da tarde. Aí eu lembro dessa época. E eu lembro que tinha companheiros meus de trabalho que moravam em outra cidade, e eles tinham que acordar 4 horas da manhã para ir trabalhar, para que desse tempo deles chegarem. E aí eles saíam do trabalho às 6 horas da tarde, entravam 6 da manhã, saíam 6 da tarde, tinham que pegar ônibus, às vezes o ônibus demorava, e aí conseguiam, alguns chegavam em casa às 7h30, 8 horas da noite. E eu lembro que era comum a gente ouvir conversa assim: rapaz, ontem eu cheguei em casa, 7h30, tirei a bota, deitei no sofá, dormi. Só fui acordar no outro dia com o celular despertando, não jantei, não tomei banho, coloquei a bota e fui trabalhar novamente. O que é isso? A pessoa trabalha até se esgotar. É verdade que às vezes isso foge do nosso controle. Às vezes a pessoa está num trabalho que ele é obrigado a seguir uma rotina que ele fica esgotado. Mas é evidente que se você está numa rotina, num ritmo assim, você precisa começar a se programar para que ao longo do tempo você possa mudar e possa trabalhar de uma outra forma mais inteligente, para que você tenha descanso, para que você tenha tempo para os outros aspectos da sua vida. Então, o trabalho é um princípio bíblico, mas eu tenho que trabalhar me esforçando, porém sem se esgotar. E um terceiro ponto para finalizar esse ponto do trabalho é que eu preciso trabalhar com excelência. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. Provérbios capítulo 22, versículo 29. Veja o que a Bíblia diz, irmãos. Vês a um homem perito na sua obra? Perante os reis será posto, não entre a plebe. Vês um homem perito na sua obra. Algumas traduções dizem, vês um homem diligente. Ou seja, você está vendo um homem que faz bem o seu trabalho? Você está vendo um homem que é competente no seu trabalho? Então, esse homem, ele vai ser valorizado. Obrigado, minha linda.
esse homem, ele vai ser visto com bons olhos pela sociedade, porque ele é competente no trabalho dele. Então eu preciso trabalhar com esforço, eu preciso valorizar o descanso, mas eu também preciso ser competente naquilo que eu faço. Não importa qual seja o trabalho, não importa se o seu trabalho é servir café, sirva o melhor café que você pode fazer. Não importa se o seu trabalho é carpir um lote, carpe da melhor forma que você pode fazer. Se o seu trabalho é atender pessoas, seja o melhor atendente que você pode ser. Se o seu trabalho é ser um mecânico, seja o melhor mecânico que você pode ser, honesto, competente. Se você é um pedreiro, mesma coisa. Se você é um engenheiro, um médico, o importante é que eu tenho que fazer o meu trabalho com amor, com zelo, com competência, porque dessa forma eu vou estar plantando algo. Ainda que às vezes o teu cliente, o teu patrão, as pessoas à sua volta não valorizem o seu trabalho, mas se você fizer o seu melhor, o Deus que você serve vai ver e vai abençoar a sua vida na hora certa. Essa é a nossa fé. Quando eu faço o meu trabalho, eu não estou fazendo apenas para o meu cliente, para o meu patrão. Não, eu estou fazendo para ele sim, mas eu estou fazendo diante de Deus, porque Ele vê todas as coisas. Então, faça o seu trabalho com excelência, porque Deus vai te abençoar. Deus vai te recompensar, ainda que seja um trabalho mal pago, mal remunerado, um trabalho desvalorizado, mas faça o seu melhor, porque Deus está vendo e Ele vai abençoar a sua vida. Então, o primeiro ponto aqui, para ter prosperidade, para prosperar, é trabalhe com sabedoria. Se esforce, faça com excelência, valorize o descanso, e eu tenho certeza que você vai ser bem sucedido nesse primeiro ponto. Lembrando também de um ponto que eu falei na outra mensagem, do relacionamento. Só dando uma pincelada. Seja um bom profissional, trabalhe bem, faça bem o seu trabalho, mas também saiba se relacionar com as pessoas, como eu falei na semana passada. E eu tenho certeza que a união dessas duas coisas vai fazer com que você seja bem sucedido para a glória de Deus. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com as formigas é que a formiga trabalha, a formiga é esforçada, a formiga, ela empenha, ela faz o seu melhor. Segundo lugar, o segundo princípio para uma vida próspera é: administre com sabedoria. As formigas, elas juntam no verão para terem no inverno. O que é isso? Isso é gestão, é administração. Elas estão prevendo que no inverno vai ser difícil para elas. Então no verão elas trabalham mais, elas guardam mais, elas se programam para que quando chegar o inverno elas tenham uma reserva. Isso é administração. E nós precisamos aprender isso também, a administrar aquilo que Deus nos dá. Às vezes a pessoa trabalha bem, é um bom profissional, ele ganha bem, mas na hora de administrar, ele não faz administração com sabedoria. E aqui eu vou dar algumas lições rápidas. Primeiro passo para que você seja um bom administrador do seu dinheiro é viver um degrau abaixo. Viva um degrau abaixo. O que é viver um degrau abaixo? É que você sempre tem que ter um estilo de vida abaixo do que você poderia ter. Isso é um princípio de educação financeira, que a Bíblia nos ensina, e você também vai aprender nos livros, na faculdade, qualquer curso de gestão, educação financeira vai falar a mesma coisa. Que eu tenho que viver abaixo do que eu poderia. Por quê? Porque se eu ganho 2.000 e eu gasto 2.000, certamente no primeiro momento que eu tiver uma dificuldade, eu tiver um imprevisto, eu vou ficar enroscado, porque eu não vou ter como repor aquele imprevisto, como lidar com aquele imprevisto. Então, se eu ganho 2.000, eu tenho que tentar viver com 1.500, com 1.700, com 1.800, para que sobre esses 200, e esses 200 ao longo do tempo venham se tornar a minha reserva. Assim como a formiga guarda no verão para o inverno. Então você administra os seus bens para que você tenha uma reserva, para que quando vier o imprevisto, você tenha condições de lidar com aquele imprevisto. Então, viva um degrau abaixo. Então, se você tem condições talvez
de ter um carro X, de repente vale a pena você ter um carro um pouco abaixo, para que você consiga ter uma reserva. De repente você tem condições de morar numa casa X, numa casa em determinada localidade, mas talvez valha a pena você viver um degrau abaixo, para que você consiga ter uma reserva. Sempre quando a gente fala de viver um degrau abaixo, de economizar, eu sei que vai ter pessoas que vão dizer assim, não, para mim é impossível. O que eu ganho, mal é nada para me viver. Eu não tenho de onde tirar. Eu não tenho de onde economizar. Mas talvez valha a pena você fazer uma reflexão. E aí tem 2 passos sobre a administração, que é: primeiro, eu vou tentar cortar os gastos que eu posso cortar. E em segundo lugar, mas ao mesmo tempo, eu vou tentar aumentar a minha renda. Tentar aumentar os meus ganhos. E como que eu faço isso? Eu faço com isso, de repente, tendo um outro trabalho, de repente, me profissionalizando mais, me especializando, enfim. Tem várias formas que eu posso fazer para, de repente, aumentar a minha renda. E aí sim, eu vou juntar a economia que eu faço, junto com o aumento da minha renda, e eu vou ter uma boa administração. Na primeira mensagem, eu falei do estilo de vida simples. Então, basta você assistir lá, que lá já vai te dar uma dica do que é importante, para que a gente possa fazer. Então, o primeiro ponto aqui é: trabalhe com sabedoria. Segundo ponto, administre com sabedoria. E agora o terceiro ponto que as formigas nos ensinam é: compartilhe com sabedoria. Você já reparou, irmão, que a formiga, quando elas estão assim, elas estão caminhando, às vezes tem algumas formigas que estão indo e tem outras que estão voltando. E o que elas fazem quando elas se encontram? Você vê que elas batem uma na outra assim, parece até que se cumprimentam, né? Parece até que dá paz do Senhor uma para a outra, né? Elas estão se cumprimentando, mas o que elas fazem quando elas se encontram umas com as outras? Dentre as várias coisas que elas fazem, uma delas é que elas compartilham o alimento. Quando ela encontra a outra formiguinha, ela está vendo se a outra está com fome. E se a outra estiver com fome, ela compartilha o alimento, ela coloca o alimento que está na boca dela na outra. Então as formigas, elas trabalham, elas administram e elas compartilham umas com as outras. E aqui é uma lição importante para nós. Se você quer ter saúde financeira, aprenda a compartilhar aquilo que Deus te deu. Aquilo que Deus te deu não é apenas para você. Aquilo que Deus te deu é para você, mas é também para você ajudar as pessoas, para você investir no reino de Deus. Porque tudo que está comigo não é meu, mas é de Deus. E eu quero ler um texto com os irmãos. Provérbios capítulo 11. Glória a Deus. Deus está nesse lugar, amados. Deus está falando com pessoas. Provérbios capítulo 11, versículo 25, diz assim: a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será desedentado. A alma generosa prosperará. É uma promessa. E essa promessa nós vamos encontrar de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia nos ensinando que dar é melhor do que receber. Que quando eu dou com alegria, o Senhor me recompensa. Então é por isso que a gente fala aqui do compartilhar. Assim como a formiga, elas compartilham umas com as outras. Nós temos que aprender o valor de ser generosos. De dar sem esperar em troca. O que é alguém generoso? Uma pessoa generosa é a pessoa que dá sem esperar nada em troca. O grande problema, preste muita atenção agora, amados, é que nós como igreja deveríamos estimular as pessoas a serem generosos. Ou seja, dar sem esperar nada em troca. Porém, na grande maioria das vezes, não é isso que acontece. Ao invés de ensinar as pessoas a serem generosas, muitas vezes as pessoas e alguns pregadores ensinam as pessoas a serem interesseiras. Porque o generoso, ele dá sem esperar nada em troca. Ele dá com uma mão e esconde a outra. Ele não está esperando nada em troca. Mas o interesseiro, ele dá já esperando algo em troca. Então toda vez que eu venho, eu falo assim: olha, irmão, dá aqui 100, que você vai receber 1000. Olha, irmão, vem aqui, dá aqui o seu carro, que Deus vai te dar um carro melhor.
Vende aí o que você tem e dá aqui que Deus vai te dar outra coisa. É antibíblico. Porque eu estou ensinando a pessoa a dar por um interesse próprio, quando na verdade eu tenho que ensinar a pessoa a ser generosa. E eu quero falar agora sobre como contribuir na obra do Senhor. Nós já falamos da importância do trabalho, de se esforçar, de trabalhar com excelência. Já falamos sobre a importância de administrar bem o dinheiro, os seus recursos, saber economizar, saber gastar na hora certa, saber desfrutar com sabedoria. Mas agora eu também vou falar sobre como contribuir na obra de Deus. Eu vou falar agora com os irmãos sobre o assunto dízimo. E esse assunto se tornou um tabu, se tornou uma pedra de tropeço. Muitas pessoas pararam de ir à igreja, por causa dos excessos e talvez de ensinamentos errados sobre o assunto. Então eu quero aqui expor aquilo que eu acredito, aquilo que eu aprendi nesses 20 anos que eu tenho de cristão, sendo que desses 20 anos, 18, eu estudo a palavra de Deus. O que eu vou falar aqui sobre o dízimo não é a minha opinião pessoal, não é algo que eu tirei da minha cabeça. Não, é algo que eu aprendi com outros homens e mulheres de Deus, considero que é coerente com as Escrituras. Porém, algumas coisas que eu vou falar aqui, possa ser que vá de encontro ao que você acredita, ao que é ensinado, ao que você aprendeu. Talvez você não concorde com o que eu vou falar, mas o que eu peço aqui para que você ouça até o final. Se você vai ver esse vídeo, assista até o final. Deixa eu concluir o meu raciocínio e depois você tire as suas conclusões. Então, em primeiro lugar, irmãos, o que a maioria das igrejas ensinam sobre o dízimo? A maioria das igrejas ensinam que o dízimo é obrigatório, de maneira que se você não é dizimista, você está roubando a Deus, você está debaixo de maldição, você está permitindo que o devorador entre na sua vida. Essa mentalidade é a da maioria das igrejas, não é todas que ensinam assim, mas grande parte das igrejas ensinam que o dízimo é obrigatório. Talvez você fale assim, não, na minha igreja não ensina isso não. Na minha igreja não ensina que se eu não estou dizimando, eu estou roubando a Deus, ou estou debaixo de maldição. Porém, eu quero te dizer que se lá no envelope do dízimo, está lá Malaquias 3:10, então a sua igreja ensina isso, de forma indireta. Porque lá em Malaquias, vamos ler, irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia, Malaquias capítulo 3, o versículo 8 diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, a nação toda. Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. E depois ele fala, versículo 11, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então perceba, amado, quem usa Malaquias 3:10 para ensinar o dízimo, por tabela, ele está dizendo que o dízimo é obrigatório, e quem não dá o dízimo está roubando ao Senhor, está debaixo de maldição, e o devorador vai entrar na casa dele. Por quê? Porque não tem como você tirar o texto do contexto. Se você aceita que Malaquias 3:10 é para a igreja, então você também deve aceitar que Malaquias 3:8 também é para a igreja. Quem não dá o dízimo está roubando ao Senhor. E se eu estou roubando ao Senhor, eu sou ladrão. E se eu sou ladrão, eu não vou para o céu. Então perceba que quem ensina que o dízimo é obrigatório, por tabela você está dizendo que quem não dá o dízimo não é salvo. É isso que é ensinado na maioria das igrejas, que o dízimo é obrigatório. E agora, eu quero expor aqui aquilo que eu acredito. O que eu acredito é que o dízimo não é obrigatório para o cristão. Não é obrigatório. Porém, também não é proibido. É uma prática saudável, mas não é obrigatório.
Eu não posso dizer que alguém que não dá o dízimo está debaixo de maldição. Eu não posso dizer que alguém que não dá o dízimo está roubando ao Senhor, porque eu não tenho base para dizer isso. Então o que eu acredito? Eu acredito que o cristão deve ser generoso, como eu disse no texto sobre as formigas, ele deve compartilhar. A minha contribuição na obra do Senhor, ela não tem que ser por medo de uma maldição, mas ela tem que ser um fruto de generosidade, de gratidão. Então, se você é dizimista, continue dizimando, mas não por obrigação, mas dizime por gratidão. Ou se você não vai dar o dízimo ou outro valor, faça por gratidão e por generosidade, mas não por obrigação. E agora eu vou explicar. Por que que o dízimo não é obrigatório? Primeiro motivo, o dízimo no Antigo Testamento, ele era usado para o sustento dos levitas, órfãos e viúvas. Quando o povo hebreu entrou na terra prometida, o tribo de Levi não teve herança, eles não tiveram terra. Então o dízimo era levado no templo, para que através disso fosse sustentado o tribo de Levi e também as viúvas e os órfãos. Esse era o propósito do dízimo, era para sustentar os levitas e ele era levado no templo. Perceba, era para sustento dos levitas e era levado no templo. Malaquias 3,10 diz que trazer o dízimo à casa do tesouro. Casa do tesouro é no templo, meu irmão. Agora presta atenção. Se o dízimo era para sustento dos levitas e o dízimo era para ser levado no templo, então nós temos dois problemas nos nossos dias. Porque primeiro, nós aqui brasileiros, as igrejas, nós não somos levitas, não somos do tribo de Levi. Algumas pessoas dizem que quem toca um instrumento é levita. É nada, irmão. Quem toca um instrumento, toca um instrumento. É tecladista, é violonista. Não é levita. Levita é lá do tribo de Levi. Então não tem mais os levitas. Então como que eu vou levar o dízimo para sustento dos levitas, sendo que não tem mais levitas? E aí tem um outro problema. O dízimo era levado no templo. E aí é um outro problema, porque o templo não existe mais. O templo que existia era lá o templo de Salomão. O templo lá de Zorobabel, que depois foi reformado por Herodes. Mas esse templo, que estava lá na época que Jesus veio na terra, Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra sem que seja derrubada. E o templo, ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Então não tem templo mais. Esse lugar que nós estamos aqui não é o templo. Esse lugar é a congregação. Não existe mais templo feito de pedra. As igrejas onde os irmãos se reúnem no mundo inteiro, no Brasil, não é templo, é congregação. A Bíblia diz, não deixando a nossa congregação. Então a palavra correta é congregação, eu vou congregar, e isso é bíblico, mas não é templo. Então se não tem o levita, e não tem o templo, então o dízimo não pode ser ensinado nos moldes que era lá no Antigo Testamento. Porque o dízimo era para levar no templo. E alguém pode dizer assim, não, mas o dízimo é antes da lei. Porque Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, lá em Gênesis 14. Porém, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, sim. Jacó também fez um voto, lá em Gênesis 28, dizendo que ele iria dar o dízimo. Porém, esses textos não podem ser usados como uma doutrina, porque são textos descritivos. Existem textos que são descritivos e existem textos que são normativos. O texto descritivo, ele descreve alguma coisa, mas o texto normativo, ele coloca uma norma. Quando Abraão dá o dízimo a Melquisedeque, não era uma norma, uma regra. Abraão deu o dízimo, mas não é porque ele deu que ele estava dizendo que todos que viriam depois dele deveriam dar. Inclusive, Abraão fez coisas que eu não imito ele. Abraão fez sacrifício. Abraão, ele saiu da terra dele e peregrinou por muitos anos. Mas foi Abraão que fez isso. Eu não tenho que imitar ele porque ele fez, porque não era uma norma, não era uma regra. Mesma coisa Jacó. Jacó também, presta atenção agora, amados. Jacó, no capítulo 28, Jacó fez um voto dizendo que se Deus abençoasse aquilo que ele iria fazer, ele iria dar o dízimo. Mas veja, foi algo voluntário de Jacó. Ele decidiu, assim como você também pode decidir, eu vou ser dizimista. Eu sou dizimista e vou continuar sendo.
é um voto voluntário. Mas antes da lei, o dízimo não era uma obrigação. Abraão deu dízimo, Jacó deu dízimo, mas foi algo específico e voluntário deles. Mas daí você pode dizer assim: ah, mas Jesus não ensinou o dízimo. Algumas pessoas usam Mateus 23, 23. Vamos ler lá, vamos ver se Jesus ensinou o dízimo. Mateus 23, 23. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então algumas pessoas vão pegar esse texto e vão dizer: está vendo aí, ó, Jesus ensinou o dízimo. Só que ele se esquece de um princípio básico da interpretação de texto, que você não pode tirar o texto do contexto. Eu tenho que saber para quem ele foi dito, em qual contexto. Para quem Jesus estava falando aqui? Ele estava falando para os fariseus e escribas. Eles eram judeus, então estavam ainda debaixo da lei. Ainda existia o templo. Então é por isso que Jesus falou para eles que eles deveriam continuar, porque eles ainda estavam na prática da lei. Porém, você não vai ver Jesus ensinando os gentios a darem o dízimo. Você não vai ver Jesus falando para pessoas de outras nações darem o dízimo. Ele falou para os escribas e fariseus. Você também não vai ver os apóstolos ensinando gentios a darem o dízimo. Pode ler Atos dos Apóstolos, você não vai ver Pedro, Paulo ensinando pessoas que não eram judeus a darem o dízimo. Se você ler as epístolas de Paulo, você também não vai encontrar Paulo ensinando os gentios a darem o dízimo. Dízimo era uma prática obrigatória para os judeus, na antiga aliança, para sustento dos levitas, para levar no templo. Mas não tem mais o templo. Então o dízimo, nos moldes que ele era no Antigo Testamento, ele não pode ser ensinado como uma obrigação. Preste muita atenção para a gente finalizar. O dízimo, ele não é obrigatório. Porém, dar qualquer coisa na obra de Deus também não é um hábito saudável. Então, a pessoa não é obrigada a dar 10%. Mas também não é saudável que eu dê qualquer coisa. Porque na nova aliança, embora os irmãos em Atos dos Apóstolos, nas epístolas, eles não eram obrigados, nem ensinados a dar o dízimo, mas eles davam muito mais do que o dízimo. Então isso é um princípio importante. Se você ler, por exemplo, a viúva pobre, ela deu tudo. Ela tinha 2 moedas, ela deu as 2 moedas. Ela deu mais que o dízimo. Está lá em Marcos capítulo 12, versículo 41. Se você for lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 44, a Bíblia diz que os irmãos, eles vendiam suas propriedades e depositavam nos pés dos apóstolos. Não era o dízimo, era mais que o dízimo, era tudo que eles tinham. Se você for lá em 2 Coríntios capítulo 8, Paulo vai falar que os irmãos da Macedônia, eles contribuíram, eles eram pobres, eles eram muito pobres. Mas os irmãos contribuíram além do que eles poderiam contribuir. Ou seja, eram muito mais do que o dízimo. Então na nova aliança, você vai ver pessoas dando mais do que o dízimo. Mas o que nós precisamos entender aqui é que não era obrigatório. Era voluntário. Ananias e Safira, aonde é que eles pecaram? Eles pecaram porque eles mentiram. Eles falaram que era uma quantidade de valor que eles tinham pegado, quando na verdade foi outra. O pecado deles foi a mentira. E por isso que eles perderam a sua vida. Então nada era obrigatório, era voluntário. Então o que eu quero concluir dizendo aqui para os irmãos: seja generoso na obra de Deus. A nossa contribuição financeira, amados, presta atenção, ela deve ser racional, generosa e compromissada. Racional por quê? Lembra que eu falei de administrar bem os recursos que eu tenho? Então, racional. Sente com a sua esposa, com a sua família, ou se você é sozinho, e veja quanto você ganha. E ali você raciocine e decida: olha, eu vou contribuir com esse valor para a obra de Deus. Racional.
Generoso, por quê? Porque você não vai colocar qualquer valor, você vai colocar um valor que demonstre o seu amor pela obra, a sua generosidade pela obra de Deus. Generosidade e compromisso. Por quê? Porque embora o dízimo não seja obrigatório, mas eu acredito ser saudável a pessoa contribuir com o valor fixo todo mês. Porque se a pessoa deixar para cada mês ela der alguma coisa, aquilo que dá na telha, vai ter mês que ele não vai dar nada. Vai ter mês que ele vai esquecer. Então se você coloca um compromisso, olha, eu vou ver quanto que eu tenho, eu vou fazer algo generoso, que demonstre o meu amor, que demonstre a minha fidelidade, e todo mês eu vou contribuir com esse valor na obra do Senhor. E aí você coloca lá uma data, todo dia 10, todo segundo domingo. Isso é compromisso, isso é generosidade, isso é contribuir com amor, de forma racional. Porque o que muitas pessoas fazem é apelar para o emocional das pessoas, prometendo um monte de coisa para ativar o emocional. E muitas vezes até ativar a ganância, de pessoas que querem ficar rico rápido e acham que se ele dá dinheiro na igreja ele vai enricar. Não vai. Então contribua de forma generosa, com amor, com racionalidade e com compromisso. É isso que eu acredito. E aí você pode fazer a pergunta: mas tem que ser 10%? Não, pode ser 20%, pode ser 30%, pode ser 5%, pode ser 1%. O que é importante é que seja o teu melhor, que seja generoso e que tenha compromisso, para que a obra de Deus possa continuar. Então essa é a nossa visão sobre dízimo. Dízimo não é obrigatório. Na verdade, eu nem gosto de usar a palavra dízimo. Vamos usar a palavra ofertas, contribuição, que pode ser 10% se você quiser, mas que seja voluntário. Outra coisa que nós não iremos fazer aqui: não iremos pegar envelope com o nome da pessoa. Posso até ser que eu faça um envelope para a pessoa colocar a contribuição dela, mas não vai ter nome, porque eu não quero saber o que ninguém ganha. O que você ganha, o que você contribui, é um particular seu e Deus. Pega a sua oferta, coloque na salva, e Deus que te vê em oculto vai te recompensar. É Deus que vai te recompensar. Então essa é a nossa visão sobre o assunto. Oremos. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua presença. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder ouvir a tua palavra, de poder aprender com a tua palavra. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a nossa vida financeira. É óbvio, Senhor, que o nosso objetivo não é ser rico. Nosso objetivo não é as coisas desta vida. Nos preparamos para a eternidade. Mas enquanto nós estivermos aqui, que nós tenhamos sabedoria, Senhor, para administrar os nossos bens e para andar com sabedoria, segundo a tua palavra, com prudência. Que possamos trabalhar com sabedoria, administrar com sabedoria e compartilhar com sabedoria, tudo para a glória do teu santo nome. Esse é o nosso pedido de agradecimento em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.